Jornal da Manhã. Entrevista. 8h16. Em nossos estúdios, doutora Emanuela Barros, advogada, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sorocaba. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia a todos os amigos aqui da Rádio Jovem Pan, todos vocês. Um prazer poder estar aqui falando de assuntos importantes para nós mulheres. Então agradeço muito vocês poderem abrir o espaço para a gente poder estar conversando e discutindo assuntos para a gente tão caros. Como é que é, doutora Emanuela ou Manu Barros? Porque você é conhecida pela sua atividade profissional e... Eu sempre falo que todo mundo que é meu amigo me chama de Manu. E isso tem sido também na minha profissão. Inclusive algumas pessoas que são mais simples, eles me chamam de doutora Malu, porque eles não conseguem entender que tem alguém que chama Manu, né? E agora voltou, né? Você viu que o nome Manuela agora muito, uma fase... Eu quando eu era menina... Joaquim, Francisco... Eu gosto muito de nome, assim, né? Minha filha chama Luísa Helena, nome das minhas tias, vós e tal. Quando eu chamava Emanuela, só tinha eu de Emanuela. E tinha até uma atriz francesa que fazia uns filmes, assim... Emanuele, é verdade. Aí eu não gostava muito, eu ficava meio... Filmes sensuais. Sensuais, né? Então era meio motivo de chacota, mas depois teve a gente vai envelhecendo, não vai ficando bom. O Francisco virou legal, agora até o Papa tem. Eu gosto muito do meu nome agora, mas a verdade é que poucas pessoas me chamam de Emanuela, só Manu. Realmente é um nome muito bonito, muito forte. Doutora Emanuela, nós estamos vivendo uma campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, né? Ele começou no dia 25 de novembro e acaba agora 10 de dezembro, mas de fato é um movimento que não para nunca. Nós falávamos fora do ar o número de inquéritos que nós temos mensalmente, eles cresceram uma proporção vertiginosa. Eu queria que a senhora explicasse um pouco o que é aquele que saiu da delegacia e virou inquérito e aquele que foi arquivado na delegacia. São números expressivos para o Conselho, para a senhora? São números muito expressivos, porque é importante a gente entender que a violência contra a mulher, ela não acontece só quando se deflagra a violência e a gente fica sabendo do boletim. Na verdade, a violência ela acontece muito antes, né? Na desigualdade entre os gêneros, na forma como as relações acabam se tornando tóxicas, desiguais. E eu sempre falo que antes do tapa, o machismo, e antes do machismo, a masculinidade tóxica, né? E a gente está vendo agora um aumento expressivo. Vem surgindo, vem galopante depois da pandemia, porque na pandemia a gente teve, assim, no estado de São Paulo, quase 45% do aumento da violência, né? Sorocaba não foi diferente, porque o ficar em casa para muitas mulheres foi sentença de morte, né? E por toda a situação do que a pandemia gerou. E isso se refletiu agora também. Então a gente, não foi só a pandemia, a gente teve, por tudo que a gente passou, pela falta de políticas públicas, pela a crescente falta de interesse de trabalhar a questão da desigualdade entre os gêneros, a gente chegou em Sorocaba hoje a um ponto muito crítico, porque você tem uma pesquisa recente, né, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, da qual você tem em Sorocaba, nos últimos 10 meses, 1.475 inquéritos policiais. O que é um inquérito policial? É quando a vítima denunciou, fez o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência passou pelo crivo da delegacia, foi juntado provas, o delegado opinou para que fosse aberto, né, a ação penal, passou pelo crivo do Ministério Público, da qual ele instaura o inquérito. Então, quer dizer, tem todo um trâmite, e nós temos um histórico em Sorocaba de uma porcentagem altíssima de medidas protetivas e boletins de ocorrência de violência doméstica que não chegam a virar inquérito. Então, quando nós do Conselho da Mulher tomamos ciência desse número, a gente já tinha uma chama, né, uma luz acesa, acesa de alerta. Agora nós estamos uma luz vermelha, porque isso daí, com a subnotificação, porque muitas mulheres sofrem caladas, não chegam a fazer BO, a gente tem uma média só de inquéritos policiais de 147 por mês. É muito, né? É muita coisa. E não comporta, porque essa mulher que sofre violência, eu falo que quando chega, né, na parte que eu trabalho, que é a parte da criminalização, né, todo o sistema que é feito de amparo, essa mulher já falhou. Então, né, o apoio psicológico, o apoio de saúde, assistência social, né, a família, né? Então, o judiciário é o fim da linha.
E é muito triste, porque quando chega nisso você tem... É meio falência. É a falência, né, é a falência do processo. Então, assim, e cada vez mais jovens, meninas, né, passando por isso. Então você tem um aumento da violência sexual. Agora, da delegacia, né, a hora que a queixa, né, isso chega ao Conselho da Mulher, vocês têm acesso a esses números, ou as casas de acolhimento que existem que mostram um pouco a tendência do que está acontecendo? Na verdade, a gente não tem acesso a vítima de violência não procura o Conselho da Mulher. Você tem um fluxo que é o atendimento, é a mulher procurar, se está machucada, as UBSs ou centros de saúde, a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, a delegacia que vai indicar essa mulher aos centros de referência, que é o SEREM e a Casa Abrigo. E o que a gente tem é porque o Conselho da Mulher, ele é o articulador e ele é o fiscalizador das políticas públicas. Então, o que chega pra gente, infelizmente, é aquilo que não foi bem feito. O Botão do Pânico, que foi criado pela doutora Jaqueline, enquanto vice, era uma campanha que ela fazia com o Crespo, e depois foi inaugurado ainda no governo do Crespo. Ele continua existindo aqui? Sim, continua existindo e é um dos grandes fatores de apoio para as mulheres vítimas de violência. Hoje em Sorocaba, o Botão do Pânico, ele chama o nome de Protege Mulher, porque tem uma questão legal do Espírito Santo. Mas ele funciona e funciona muito bem. Por quê? Porque a mulher que consegue a medida que é concedido a ela, a medida protetiva, a próprio judiciário, lá no mandado judicial, da qual ela tem a concessão, ele indica para ela ir até o centro de referência. E que é ali do lado da rodoviária. Ali no Kubitschek, 440, em frente à rodoviária. Em frente à rodoviária. E aí ela vai ser atendida e ela vai lá, vai ser instalado um aplicativo do Botão do Pânico. A gente ainda fala Botão do Pânico porque é o nome que comum, é comum. Né? E esse botão, ele é muito interessante. Inclusive, eu queria aqui destacar e parabenizar muito não só a doutora Jaqueline, né, na época o governo, porque eles conceberam, conceberam e é uma tecnologia de Sorocaba, da prefeitura. Né? Então isso barateou muito o custo e tem salvado vidas, porque ele funciona ele tem um aplicativo que é realmente um alarme que é deflagrado na Guarda Municipal, e um destacamento da Guarda Municipal de motos, ele vai de 5 a 10 minutos, ele vai até onde essa vítima está. Agora, a gente pode dizer que a maioria desses casos de homens violentos, aliás, covardes, né? Na violência contra a mulher, a gente sente o uso do álcool, da droga. Eles se encontram, são gráficos que pode ser que não completamente, mas são situações que criam coragem a esses terríveis homens. Olha, Kiko, eu lido com a questão da violência contra a mulher há mais ou menos 25 anos, né? Tem sido a minha labuta diária, porque eu, além de estar no Conselho da Mulher já há 20 anos, eu sou advogada há 23 e antes já trabalhava como estagiária com isso. A gente tem uma percepção que não só o álcool, mas a drogadição, os problemas psiquiátricos, ele pode potencializar a violência, mas ele não é o causador e ele não é concomitante. Então, por exemplo, eu já atendi casos que o agressor não bebia, não fumava, não usava nenhum tipo de droga. Eu até falo nas minhas palestras, brinco, que eu atendi um caso que o cara ele era vegetariano, ele tinha uma horta comunitária da qual ele servia os vizinhos, ele era na mulher. Ele era um cara que ia na igreja, temente a Deus, e ele espancava a mulher todos os dias, porque ele aprendeu que bater na mulher era como se viesse no pacote do casamento, porque ele viu o pai batendo na mãe e o pai viu o avô batendo. Então é muito mais cultural do que um fator que venha a ser por conta do uso. Agora, não tenho dúvida que um agressor de mulheres que vai usar, né, uma substância entorpecente que vai potencializar a violência, ou por exemplo o uso de armas, né? Porque o movimento de mulheres foi tão reticente em relação parece que agora vem um pacotaço reduzindo isso do futuro governo. E pra gente é muito benéfico, porque assim, aqui não se discute a legalidade que já tinha em outros governos de você poder portar, né, no caso de segurança. Não, mas agora as pessoas estão podendo comprar 60 fuzis. Não, eu tenho um caso. É uma coisa maluca, né? Isso
alimentar. Eu tenho um caso específico, eu vou falar de uma experiência, porque às vezes as pessoas falam, mas de onde você tira? Eu tenho um caso específico, que é um caso gravíssimo de violência contra a mulher, uma pessoa muito violenta, que a gente puxa um documento que é do Exército, né? Para ver o poder de armamento desse cara. Só de armamento de grosso calibre, que eu tô falando de fuzil, granada, pistola de automática, ele tinha 27. Nossa, mas ele ia fazer uma guerra, né? E aí eu falo assim, por que uma pessoa que precisa ter 8 fuzis em casa? Então, assim, é uma situação que, infelizmente, quando você é como você autoriza... tem em casa uns 20 computadores. É a mesma coisa. Você trabalha com aquilo, enfim, para que você vai ter 27, né? E isso influenciou. Então, hoje, a mulher, a violência, a gente tinha, por exemplo, um grande aumento, o feminicídio de armas brancas, né? Hoje você já tem um aumento expressivo, aumentou quase 40% de armas de fogo. E a tendência disso é piorar. Ó, tem aqui, parabéns, Manu, pelo trabalho à frente do Conselho da Mulher. Na UPH houve um aumento de 300% de mulheres vítimas de violência. Só 10 aceitam fazer o BO. O machismo cultural, infelizmente, voltou com toda a força na nossa sociedade. É isso mesmo. Padre Flávio. Olha, Padre Flávio, quero mandar um grande abraço pro Padre Flávio, porque ele tem sido um grande parceiro, não só nessa luta das mulheres, mas do Conselho. 300% das mulheres, aumento de 300%, só 10 aceitam fazer o BO? Então, e isso é muito triste, porque assim, e o Padre Flávio, ele tem uma visão que a gente precisa começar. Eu falo que não dá pra gente lutar, não dá pra gente pensar na violência contra a mulher só com os dados da Secretaria de Segurança Pública. Se a gente for cruzar o dado que eu acabei de dar com a realidade das UBSs ou dos centros de assistência, né, psicossocial, CAPES e outras coisas, a gente vai ver que a gente só está falando da ponta do iceberg. E assim, em muitos desses casos, eu tive uma conversa com o Padre Flávio, a gente estava falando disso, que muitos desses casos também vêm acompanhado de outras violências. Porque a violência física, ela é visível, mas e a violência psicológica, a violência sexual, estupro, patrimonial, e assim, e de meninas e crianças. Eu sempre falo que um lar que ele é fruto, que se prolifera a violência, né, contra a mulher, ele vai surtir outras violências. Olha, nós estamos falando com a doutora Emanuela Barros, que é presidente do Conselho de Defesa da Mulher. Eu vou esperar alguns segundos antes do nosso intervalo comercial, mas eu quero conversar. Ontem à noite, dona Emanuela, eu estava assistindo um canal de televisão e ali existia, segundo as fontes importantes de jornalistas, que o presidente eleito Lula estaria cobrando a presença, que os partidos que participam vão participar da base aliada e querem indicação de ministérios que indiquem mulheres para trabalhar, que é fundamental nesse momento, até e mulheres não só no Ministério da Mulher, mas mulher no Ministério da Infraestrutura, porque tem mulher engenheira que é capaz e faz um trabalho diferente e muito relevante. A senhora acha que a própria movimentação da candidata a presidente, a Simone Tebet, que depois do segundo turno apoiou a candidatura do presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ela falava muito em ministério paritário. Essas coisas todas que acontecem, elas beneficiam num olhar diferente, num avanço da sociedade de mulheres, não só em cargos ou ministérios de menor relevância? Olha, isso é importantíssimo. Quando a gente está falando da violência, a gente fala que a raiz da violência, a consequência, a gente vê aí nas mortes, no aumento mas a causa... Ela ganha menos que o homem. A causa da violência contra a mulher é a desigualdade de gênero, onde você tem a mulher ocupando menos espaços de poder, ganhando menos. E dependendo do marido se ganha menos. Sofrendo uma discriminação por ser mãe, né? Por você. Você tem uma pesquisa do próprio IBGE que fala que mulheres ganham 30% menos que homens, ocupando o mesmo espaço. Mesmo cargo, mesmo currículo. E às vezes até maior a escolaridade. Isso se a gente for falar de mulher negra, de mulher... Se a gente for fazer os recortes, aí então muito pior. Mas por que isso causa tanto todo problema? O movimento GLBTQIA+. Por que a gente hoje tem, assim, por exemplo, falta de políticas públicas relacionadas à violência contra a mulher? Porque, infelizmente, o homem, o político que está ocupando, que está fazendo as leis, ele não tem a dimensão do que é sair à noite e ter medo de ser estuprada. Ele não sabe o que é você ser discriminada pelo simples fato de ser mulher. Ele não sabe o que é uma mulher que galga, que sempre
trabalhou para chegar a um poder e você não tem um comportamento sexista, que ela chegou ali porque de repente ela saiu com o chefe. Parece que estamos no Irã, né? Usando a polícia de costumes, que aliás está mudando agora, né? Isso que eu falei que é tão importante. Você sabe que o lema da campanha dos 21 dias, porque agora no Brasil a gente fala 21 dias porque começa no dia 20 de... 10 de novembro, né? Começa no dia 20 de novembro e termina no 10 de dezembro. Isso é verdade. E o lema da campanha que é global... 25, eu tô vendo. 25. É que o dia 25 é o Dia Internacional da Violência contra a Mulher, a data, e é uma campanha internacional. E o tema da campanha global da ONU é união e ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. E eu fico muito emocionada porque a gente viu no Irã, as mulheres no Irã, elas tinham a liberdade, antes de ter um Estado fundamentalista religioso, elas tinham a liberdade, elas estudavam, elas tinham a possibilidade de existir em sociedade. Depois de tudo que elas passaram, o ativismo e a união dessas mulheres, junto com os homens, porque a gente viu, por exemplo, na Copa, né, os jogadores ali fazendo protesto para poder falar, tá errado, a gente não pode matar uma mulher porque ela não usou um véu. E aí você vê que a união e o ativismo têm mudado o mundo. Nos últimos 4 anos nós sofremos... Os direitos humanos mesmo. Os direitos, a importância, né? Quando as pessoas falam, mas você é feminista, ativista, eu sou. Porque a gente não luta para ser melhor que ninguém, a gente não luta para ser igual, né? Para ter os mesmos direitos. Chegar na corrida e largar na mesma posição. Na mesma homem, posição. Essa semana a gente teve uma coisa que eu achei tão bonito aqui em Sorocaba, que foi pro Brasil inteiro. Vamos fazer o seguinte, essa história deve ser legal. Eu vou entrar no intervalo começar só para chamar realmente o pessoal não desligar. E tá ouvindo aqui a doutora Emanuela Barros, presidente do Conselho de Defesa da Mulher. Pedro, café com quem, Emanuela? Eu vou tomar um café com todas as mulheres do Conselho da Mulher. Vou tomar um café aqui com o meu companheiro que está sempre comigo me ajudando, porque hoje é o dia da campanha do Laço Sobrando, que é o dia dos homens lutarem contra a violência contra a mulher, em especial para o Pablo Flávio, que eu acho que em nome dele todos os homens devem unir junto ao Conselho lutando contra a violência. Muito bem, nós voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Sabe quem chegou em Sorocaba? A Sorvetes e Café Bruna, com uma proposta de sorvetes e açaí a preço de fábrica, com um super desconto nos valores. Também temos a opção por quilo com diversos sabores incríveis para saborear em nossa maravilhosa loja, onde você também pode tomar um café da manhã super especial. Temos opções para veganos. Não fique de bobeira nesse calor. Corra para Sorvetes Bruna. Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222 2908. 3222 2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet.
Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Trabit, Baterias Líder, Honda Trinja Palto, City Mais Sorocaba. É sinal verde no trânsito. Na ANEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A ANEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras e também possui mais de 5 polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue 15-3019-6403. Vem aí, Noite do Flashback com W, ao vivo, dia 3 de fevereiro, às 22 horas. E a presença do DJ Vlad Mancini, com as melhores dos anos 80 e 90, no Salão de Eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. W, ao vivo, para você viajar no tempo. Mais informações pelo WhatsApp 15998-175281. Apoio Instituto Homem. W. Rádio Jovem Pan. 8h36, eu repito, 8 horas, virou aqui, 8h37. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Granville Reserva Atlântica. 2 e 3 dormitórios com suíte a 5 minutos do Iguatemi. Acesse granvillereservaatlântica.com.br. Eu continuo aqui na Jovem Pan Sorocaba com a presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, doutora Emanuela Barros, a Manu, e a gente falava aqui de um causo que ela ia falar e eu interrompi. Por favor, doutora, volta a linha de raciocínio aí, doutora Manuela. Então, a gente estava falando da questão, né, dessa desigualdade, como é difícil para a mulher galgar os espaços, ocupar, né, estudar. Essa semana teve um caso muito interessante aqui de Sorocaba, de uma amiga conhecida, a Bruna, hoje é Bruna Fide, mas é Bruna Desanúvio, tal, que ela teve filho e teve uma prova na faculdade e não tinha com quem deixar, não tinha um apoio para deixar o filhinho e foi fazer prova. E eu achei tão lindo a professora dela, a doutora Iris Lippe, quero mandar um abraço para a doutora Iris Lippe aqui. Pegou o bebê, ficou com o bebê. Uma grande advogada de família, doutora Iris, especialista das melhores. E humana, né? Percebeu a fragilidade da aluna ali com o bebê, porque poderia ter perdido. E a FAD, assim, você faz prova, você estudou lá, você sabe. Perdeu a prova, você tá lascado. E depois oral. E oral. E aí ela pegou e ficou o tempo inteiro com o bebezinho. E isso eu fiquei muito emocionada, porque eu falei como que é importante a sororidade entre as mulheres e como falta essa sensibilidade do mundo de perceber que as mulheres precisam tem mais dificuldades. Eu nunca vi, por exemplo, eu dei aula há muitos anos e eu nunca vi um homem entrar com o bebezinho. E eu tive várias alunas que tiveram ali com o bebê que não tinha onde deixar. Então, a gente precisa deixar o mundo mais igualitário, né? Respeitando as especificidades de cada um. Mas se a gente não preparar para essa igualdade, a gente sempre vai ter a violência. Por que as mulheres desistem? Elas vão aos canais corretos para fazer o seu boletim de ocorrência. A polícia faz todo um trabalho de encaminhamento, de proteção, e muitas depois desistem desta atitude e muitas vezes até questionam negativamente a postura daquele ou daquela que os defendeu num processo policial. Olha, primeiro que a gente precisa entender que aquela mulher que está passando por violência, ela é vítima. A gente sempre julga, né, a atitude da mulher. Você espera que a mulher... Primeiro você cobra da mulher que ela denuncie.
porque se ela não denuncia, ela é mulher de malandro. Depois você cobra dela quando ela não tem uma rede de apoio que faz com que ela desista de... Para onde vai, né? Vai. Como é que eu vou sustentar meus filhos? Eu vou só contar um caso. Eu tive um caso de uma mulher que ela sofreu todos os tipos de violência possíveis, inclusive sexual, da qual o marido lucrava, explorava sexualmente dela. E ela tinha uma criança que era uma criança que precisava de cuidados especiais e um grau muito grave. Ela não podia trabalhar e o marido era o único provedor. Ela não tinha rede de apoio, inclusive porque os pais falavam: eu não aceito mulher separada dentro da filha de volta, pra não piorar quero, um pouco pra mais. piorar. E ela ficou 6, 7 meses separada desse marido, com medida protetiva. E um dia ela me chega no meu escritório e fala: doutora, nós não temos mais o que comer, porque até agora não saiu a pensão, ele está se ocultando, o tratamento do meu filho parou, eu vou perder o apartamento que eu não tenho como pagar, não tenho para onde ir, e eu vou voltar com ele. E foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu ali, né, defensora, eu sabia que ela tinha todo o direito de ter, mas eu não tinha forças para falar: você está errada. Né? Então eu só pude apoiar. Então, antes da gente julgar, entender, eu tenho amigos policiais que me contam, né? Doutora Manuela foi lá na ocorrência, mulher machucada, vou prender o companheiro, a hora que eu vou prender, ela ainda fica contra mim. Então eu tenho que entender toda aquela situação que a mulher está vivendo, porque é muito difícil você mandar o pai dos seus filhos para cadeia, é muito difícil você dizer que o seu amor está te machucando, mas assim, por isso que a rede tem que funcionar. Para onde vai essa mulher? Também tem a mulher que é vítima no trabalho do patrão. Muito. Em outros aspectos, não só nos familiares, né? Aqui o Bruno enviou aqui uma mensagem pra gente e tem esse sentido, né? Olha, a gente tem uma pesquisa que não é recente, é de 2017, da revista Dinheiro, e com vagas.com, que é um site super conceituado, né? Tem uma pesquisa idônea que falava que quase 70% das mulheres que ocupam, né, uma profissão, que são no mercado de trabalho, já sofreram ou alguma violência moral ou sexual. E o duro é que 60% delas não denunciavam. Aí Veja o que aconteceu na Caixa Econômica Federal. Exatamente. Com o presidente que tinha situações muito complicadas. E aí se questionou por que a mulher não denuncia? E as duas coisas que a pesquisa apontava era, primeiro, que ela tinha medo de denunciar o chefe, porque geralmente tem uma hierarquia, né? Então, e perder o emprego, e ela tinha medo de contar pro companheiro, pro marido, que ela estava sofrendo assédio, porque ainda ela ia ser julgada como se ela tivesse consentido com a situação. Então, duplamente, essa mulher sentia medo de denunciar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que vai no seguinte sentido, né? Muitas mulheres que são agredidas vão à polícia, tem medida protetiva e depois elas retiram a queixa contra o marido, ou não querem que a polícia prenda. Eu pergunto, existem os casos de arrependimento real e depois dessa grave ameaça as coisas parecem mudar na relação desses casais? Olha, não sei a quantidade, se é muito, se é pouco, mas tem. Uma coisa importante de dizer é que com a Lei Maria da Penha houve uma mudança, né, na legislação, da qual a mulher não pode mais retirar a queixa, né? Porque é pública, né? O que é a queixa? A gente tem que mudar. Na verdade, a queixa-crime se dá nos crimes quando existe, não tem a violência física, né, o dano contra o corpo, porque quando a ação é pública incondicionada, por exemplo, tentativa de assassinato, violência sexual, a violência física. Tem discussão, né? A mulher, mesmo que ela queira, ela não consegue ir lá e interromper esta ação. Ela vai acompanhar independente da vontade da vítima. O que acontece é que nos crimes que a gente chama, né, dos crimes contra a honra, que é os crimes da ameaça, então, né, os crimes de calúnia, difamação, esse tipo de crime, a mulher ela pode oferecer a queixa-crime. E quem oferece a queixa-crime pode retirar. Então, só nesses casos. Só nesses casos. O que acontece é que muitas vezes, é aquilo que você falou, a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei que ela visou prender o agressor e jogar na cadeia. Até porque a pena é leve, fica pouco tempo. Ela é muito mais pedagógica e fala, olha, presta atenção. Então, acontece muito caso de sim a violência acontecer, esse marido ter até uma medida protetiva, ficar um tempo esse casal separado, essa medida nem chegar a virar uma ação penal, um inquérito, e nesse processo o casal acabar retomando o relacionamento e melhorar.
eu acho que aí é uma dinâmica do casal, pode acontecer. Eu tive um caso às vezes que o marido precisa fazer terapia, precisa se tratar, às vezes ele tem uma síndrome, que eu ia falar. né? O que acontece muitas vezes... Nenhum problema teu, né? Assim, ninguém que está aqui, no Conselho Mulher, né, a Mazé Lima conta a história que quando elas começaram a falar de violência contra a mulher, o pessoal falava, vai lá as mulheres que querem acabar com os casamentos. Não é essa a ideia, né? Não é essa a ideia da lei. Vou dar um beijo pra Mazé. Não é a ideia da lei, não é a ideia do movimento. Mas assim, é que você não pode viver sob opressão, você não pode continuar num relacionamento que te machuca, né, que te oprime e muitas vezes muda. E o próprio relacionamento ele fica doente. E a mulher também precisa fazer terapia. Muitas mulheres não conseguem denunciar o largado agressor antes de tratar, se cuidar psicologicamente. Doutora Manuela, pra gente encerrar, aliás, daria para ficar falando uns 10 dias aqui, né? Mas é muito legal, precisamos falar mais do conselho, dando notícia e os acessos. Eu queria saber quais são os acessos que a mulher que está nos ouvindo, que pode ser vítima, ela tem sigilo, como é que ela pode fazer contato com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Sorocaba? Olha, muito bacana isso, porque assim, a gente fala que informação é poder. Muitas mulheres deixam de denunciar, deixam de procurar ajuda porque não sabem onde procurar. Então, nas nossas redes sociais, que é cmdm.sorocaba, que é Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sorocaba, tem tanto o Instagram quanto o Facebook. Vai no Google lá, acha fácil. Vai no Google, só digitar Conselho da Mulher de Sorocaba. Nós temos uma cartilha da onde que a gente fala o que é a violência doméstica e lá nós listamos o endereço. Você me deu no Bar do Will, no Carlota. Te dei no Bar do Will. Lá no Carlota. O endereço, por quê? Lá você vai ter, então você tem o endereço de todas a rede de apoio de atendimento à mulher vítima de violência. Então o telefone da delegacia, do Serem, onde buscar ajuda, onde poder se prevenir. Porque o que não pode é a mulher deixar de pedir ajuda. E eu acho que a campanha, né, permanente, né, dos 21 dias pelo fim da violência contra a mulher, ela tem essa característica de falar: você não está sozinha. Você pode procurar o pastor da sua igreja, o padre, a enfermeira na UBS, assistente social no CRES, no CRAS, e você pode procurar o conselho, você pode procurar o Serem, você pode procurar amigo, você pode procurar o professor na escola. Você só não pode se calar, porque quando a mulher se cala, a violência se perpetua. Então, eu agradeço muito você poder deixar a gente falar disso. Eu queria vir aqui... Fala sempre. Queria vir aqui um ano e não precisar mais a gente falar que a gente não precisa mais falar de violência. Fala que a gente ia falar assim, não precisamos mais falar de ministras mulheres. Quando isso se torna comum... Então porque acabou, olha, né? E eu espero... E mulheres na política. Eu espero que a gente tenha um ministério cada vez... Eu espero que a gente tenha, por exemplo, um ministério agora... Todo mundo aqui, ótimo pauta Jovem Pan. Alana, cuidado com a culpabilização da vítima, isso fragiliza muito o processo. Exatamente. Olha, a realidade que mostra não é apenas o comentário genérico. Tem muita coisa, é um tema que as pessoas realmente gostam. E é importante saber que existe luz no fim do túnel, porque quando a gente só vem e traz dados e fala da violência que piorou, a gente está tentando propor soluções. E eu queria falar rapidinho antes de terminar que uma das soluções... Doutora Andréia Faria, que manou na política. Doutor Anselmo Bastos aqui mandando um grande abraço para você e para mim. Tem mais gente aqui que está mandando abraços. E falar que uma das coisas que a gente precisa também, que uma forma da gente lutar contra as desigualdades, a violência, é a gente ocupando os espaços. E aqui queria usar esse espaço para falar que dia 12 agora, segunda-feira que vem, o Conselho da Mulher vai ter eleições livres para que as mulheres da sociedade civil possam estar participando do pleito. Eu termino agora a minha gestão de 4 anos. Você pode se reconduzir ou não? Eu não posso me reconduzir mais. Eu já tive uma recondução, eu fui eleita para 2 anos e tive aquela polêmica toda, foi né? Toda uma coisa, foi difícil, a gente conseguiu com muita dificuldade. A pandemia, né? Na verdade, a nossa recondução se deu questionada a representação. Tivemos que lutar para falar que a gente está fazendo, a gente só quis fazer o nosso trabalho. E deixo também o conselho agora. Eu não sou mais candidata porque eu tô há 20 anos no conselho. Mas a senhora continua como membro do conselho? Eu não vou mais continuar como
como membro, eu termino a minha gestão agora em dezembro, porque eu acho que eu preciso ocupar outros lugares e deixar espaço para que outras mulheres... Conta pra gente que espaço que a senhora vai ocupar. Você não vai para a causa social, não faz... Eu não vou parar. Até 2024 eu continuo presidente da FSORE, que é a menina dos meus olhos, é a entidade que reconstruiu o sorriso da minha filha, e vou estar lá, que legal, né, como mano. presidente, atuando dioturnamente. Vou continuar no meu escritório, que é uma das primeiras bancas femininas do país e é especializado em direitos das mulheres, né? E se Deus permitir, quero sim ocupar um espaço aí na Câmara Municipal aí, vou lutar. Você é a primeira suplente do PSOL, né? Sou primeira suplente. Mas você saiu do partido, agora não é mais, né? Não tô mais, né, no PSOL. Adoro as meninas, acho que a Fernanda faz um trabalho lindo. Você ficou, mas faltou pouco, hein? Por conta da eleição e por conta de eu achar que era o momento da gente reconstruir o país, eu hoje estou no PT. Tá. E vou lutar bastante para poder ajudar não só o presidente Lula, mas todas as mulheres de luta do partido o Brasil, né? a ficar melhor. Agora é o nosso presidente, é o presidente de todos nós. Mas Kiko, é isso que eu ia falar. O Conselho precisa das mulheres de luta dessa cidade, as mulheres. Tem alguma candidata mais de Não, na verdade, o Conselho da Mulher, ele se faz por segmentos. Então, tem segmentos da mulher, segmento da mulher negra, segmento da mulher com deficiência. O que a gente precisa é que as mulheres entrem lá no nosso, para ver o edital, ver quem pode participar, vá votar, vai ser no dia 12. Você pode se inscrever a partir das 13 horas até as 18 horas, às 19 horas vão ter as habilitadas para votar e começa aí a eleição. O poder público já faz a indicação deles do poder público. Da parte dele. Né? Depois o prefeito vai indicar, mas a sociedade civil ela vai fazer essa eleição. Na nossa eleição já foi um grande Dá para dar luta. um furo aí de quem deve ser a presidente? Olha, a presidente do conselho esse ano vai ser alguém do poder público, porque pela legislação nós temos uma alternância. E vai ser uma pessoa indicada pelo poder público, e eu tenho certeza que vai fazer um ótimo mandato, porque independente da ligação com o governo, e não pode ser, e espero que a pessoa que ocupe esse espaço entenda que os direitos das mulheres vão muito além da participação ligada a um governo e vai lutar pelos nossos direitos. Ela é uma política de Estado, né? Ou seja, uma política de governo, seja quem quer independente de quem esteja. E acredito muito que as mulheres da sociedade civil vão estar sendo representadas, porque esse conselho, ele não começou agora, ele não vai terminar aqui. Nós temos o segundo conselho mais antigo do Brasil, um conselho que nós tivemos mulheres fantásticas que estiveram ali. É verdade. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito orgulho das mulheres que vão nos suceder. A Lisa Gomes, que foi a primeira presidente do conselho, ela fala que o Movimento de Mulheres, o Conselho da Mulher, é essa irmandade fraterna, onde de lágrimas, de dores, nós nos unimos e a gente tem hoje um palco onde outras vão brilhar. Então eu espero que outras venham brilhar no meu lugar e que façam pelo menos uma coisa que eu fiz nesse conselho. Eu tive muita coragem, muito amor. Legal. E é bom sair porque há necessidade de renovar mesmo, oxigenar uma outra visão, né? Precisa dar espaço para jovens. Inclusive, às vezes a gente faz assim, a gente não acredita, tentei fazer, não deu certo. Não deu certo comigo, mas quem sabe hoje feito por outra pessoa possa dar certo. Então, sem julgamento. Tem sempre que se renovar. A alternância de poder é necessária. Legal. Falamos com a presidente do Conselho da Mulher de Sorocaba, Conselho de Direitos da Mulher de Sorocaba, Emanuela Barros, que falou à Jovem Pan deste tema tão importante para todos nós. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.